Pode gravar. Gravando. Boa noite. Esse é mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico para leitura e para reflexão da obra do Bert, sob orientação do Renato Bertatti. E um recado para quem assiste a gente pelo YouTube. Hoje vai ser nosso último encontro do ano, nós faremos uma pausa e voltaremos em janeiro, dia 23 ou 30. Era 23 ou 30 que a gente tinha combinado? 30. 23 eu vou estar chegando ainda. Eu não vou estar no Brasil ainda, dia 23. Na última terça-feira de janeiro, a gente retorna com a leitura. 23, dia 30 de janeiro, última semana. Então, é o nosso último encontro desse ano. Agradeço todo mundo que tem assistido a gente pelo YouTube, agradeço essa turma linda que se forma e agradeço já antecipadamente o Renato pela disponibilidade. E ao Geraldo, que tem me ajudado muito a estruturar e a gravar os encontros. Renato, eu te passo a palavra. Boa noite, Alice. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Como a Alice disse, é nosso último encontro desse ano. E então nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a nossa leitura vai ser a Valéria. Então, Valéria, pode começar, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Dois tipos de sentimentos. Os sentimentos primários. O sentimento primário sempre vai diretamente ao ponto, leva e possibilita a ação. No final, algo está mudado. Nesse sentimento, os olhos estão abertos, pois estão em conexão com uma realidade. Os sentimentos primários normalmente têm curta duração. Outras pessoas que são testemunhas podem permanecer totalmente consigo mesmas, podem assistir e ter compaixão, mas permanecem consigo mesmas. Os sentimentos dramáticos. Por outro lado, existem sentimentos que se manifestam de forma dramática. Aqui a pessoa mantém os olhos fechados, pois tais sentimentos não estão em conexão com a realidade visível, mas orientam-se por uma imagem interna. Assim sendo, temos que fechar os olhos quando se trata desses sentimentos. Vou fazer um pequeno exercício com vocês, para que possam verificar a diferença. Fechem os olhos e lembre-se das acusações que fizeram a seus pais antigamente, e como isso é sentido. Depois, ainda mantendo os olhos fechados, imagine que estão olhando nos olhos de seus pais e que permanecem num contato contínuo através do olhar. Agora experimentem se são capazes de acusá-los, olhando nos olhos deles. O sentimento de olhos abertos é primário, simples, leva à ação e libera os pais. Os outros sentimentos ligados a acusações orientam-se por imagens internas e nós os sustentamos de olhos fechados. A partir do momento em que abrimos os olhos, não podemos mais segurar esses sentimentos. Qual é o objetivo desses sentimentos dramáticos? Querem impressionar e estimular os outros para a ação, ao invés de agirmos por conta própria. Por isso, os outros se sentem desconfortáveis na presença desses sentimentos. Sentem que devem fazer algo, no entanto, imediatamente percebem que não podem fazer nada. No momento que alguém tenta ajudar outro, trata-se de um sentimento dramático. Este vai lhe provar que não é possível ajudar. Tem que provar isso a ele, pois o único objetivo do sentimento dramático é de evitar a ação. Sonhos. Quando alguém conta um sonho, vocês podem perceber a mesma coisa. Também podemos classificar os sonhos em sentimentos primários e sentimentos dramáticos. Quando alguém conta um sonho imediatamente, sobretudo quando diz: sonhei com você que, trata-se de um sonho que serve para sustentar problemas e às vezes tem a finalidade de fazer algo contra alguém. O sonho contém uma acusação. Não podemos interpretar esse tipo de sonho ou tomar isso pessoalmente.
Essa é uma diferenciação muito importante. A diferenciação entre os sentimentos primários, que possibilitam a ação e levam a ela, e os sentimentos secundários que servem para substituí-la. O olhar bom e o olhar mau. Quero relatar mais uma observação aqui. Não podemos dizer ou pensar algo ruim sobre alguém quando olhamos nos olhos dessa pessoa. Vocês podem observar isso quando alguém diz algo ruim sobre um terceiro ou sobre vocês. Antes vai olhar para o lado, rapidamente elabora uma imagem. No contato, através do olhar, não somos capazes de sustentar essas imagens. A ajuda é essencial. Muitos que procuram por ajuda na psicoterapia têm a ideia que devem trabalhar algo de sua infância. Passam muitos anos de sua vida trabalhando um assunto de sua infância, às vezes um número maior de anos do que esta durou. Naturalmente, às vezes existe algo a ser trabalhado, mas assim muitos evitam enfrentar o presente e aquilo que é importante naquele momento. Um amigo meu, psicoterapeuta, teve câncer. Ele me ligou e disse: tem algo que ainda preciso colocar em dia. Preciso absolutamente esclarecer como foi meu relacionamento com meu pai no meu 8º ano de vida. Eu disse a ele: você tem que encarar o fim. O que mais você quer esclarecer? Ele ficou zangado e desligou o telefone. Alguns meses depois, faleceu. A questão. Quando alguém vem com uma questão, temos que nos perguntar: é adequado aprofundar-se nela? Até que ponto seria adequado e quanto tempo resta a essa pessoa? Principalmente tratando-se de pessoas com doenças graves. Às vezes podemos observar que, ao invés de elas olharem para o fim próximo, olham para algo no passado. Assim perde aquilo que é importante no momento. Em outros, vejo que atingiram um limite. Não consegue ultrapassá-lo porque algo do passado ainda os segura. Então soluciono algo do seu passado com eles, rapidamente, muito rapidamente. Assim ganham força para agir e podem ir. Frequentemente ocorre que deixaram algo para trás num determinado momento, algo que precisam para continuar andando. Por exemplo, uma confiança, uma ligação com uma pessoa que para eles foi importante. Quando eu recupero aquilo que deixaram para trás, às vezes bem rapidamente, tudo para eles continua automaticamente. Algumas vezes assumiram algo que não lhes pertence, como podemos observar em muitos casos de emaranhamento. Dissolvemos o emaranhamento na medida em que deixamos algo no lugar que lhe pertence. Depois continua o seu caminho por conta própria. Curto e preciso. Muitos procuram uma psicoterapia com a imagem de que algo deve ser consertado. Isso significa que entregam o seu problema ao terapeuta, assim como entregamos um relógio ao relojoeiro para ser consertado. Ele o conserta e o entrega consertado. A imagem de que algo completo está ligada a isso, a ideia de que uma terapia deve ser completa. No contexto da terapia familiar, também encontramos em alguns consteladores a postura de que todos os problemas devem ser resolvidos. Depois, talvez, façam 10 constelações seguidas com o cliente para resolver tudo para todos os membros da família. Mas quanto mais querem fazer, menos força têm. Nas constelações familiares, o decisivo é definir os rumos da alma, a partir do momento em que esses rumos estão definidos. O resto acontece automaticamente. Por isso, normalmente uma sessão é o suficiente. Não precisa de mais. A não ser que algo novo venha à luz ou que surja uma situação nova. Então fazemos mais uma constelação, talvez somente após 1 ou 2 anos, mas não fazemos mais do que isso. Ok, Valéria, vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos ver se existe alguma pergunta ou algum comentário. Pode falar, Marilis. Abre o microfone, Marilis. Tá aberto.
Agora sim, estou te ouvindo. Pode falar, Marilis. Renato, eu fiquei confundindo um pouco sentimentos primários e sentimentos dramáticos. Os sentimentos primários são sentimentos muito originais e que, quando nós os vivemos, eles duram pouco tempo e, imediatamente após eles, tem uma ação. Ou seja, após eu viver esses sentimentos primários, ao final deles eu estou em um outro lugar, tem uma ação envolvida nisso. Então, o que seria um sentimento primário? Então, podemos falar sobre a dor, sobre uma tristeza, sobre uma perda, sobre frustração, impotência. São sentimentos difíceis de serem vividos, porque eles, de alguma forma, eles vão na essência dos nossos sentimentos primários. O que são esses sentimentos primários? São os sentimentos, os primeiros, são os sentimentos difíceis que nós vivenciamos pela primeira vez na nossa mais tenra infância, na nossa primeira infância. Então, são sentimentos que são vividos de uma forma muito profunda e ameaçadora para a criança, do 0 aos 7 anos, do 0 aos 6 anos de idade. Então, quando uma criança vivencia esse sentimento de rejeição pela primeira vez na vida, isso é vivido quase como um sinônimo de morte para ele, porque ser rejeitado por uma criança onde ela é totalmente dependente dos pais, isso causa a ela uma sensação de morte ou de perigo de morte. Assim como a frustração, a impotência, uma perda. Então, esses sentimentos primários, quando nós os vivenciamos lá nessa primeira infância, nós vamos depois fazer de tudo para não sentir mais isso. Mas acontece que muitas situações na vida nos colocam em contato com isso. Porém, nós criamos mecanismos, conforme nós vamos crescendo, de nos proteger de sentir isso novamente. Porém, diferente da infância, onde a gente era totalmente dependente, na vida adulta a gente tem condição de viver isso sem que isso seja realmente uma grande ameaça. Então, aí surgem os sentimentos secundários. Então, nos sentimentos secundários, nós tiramos o foco de uma dor, ou da frustração, ou da perda, ou da tristeza. E nos sentimentos secundários, nós acusamos ou colocamos fora de nós a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo. Então, entra como, ou faz parte do sentimento secundário, o clássico do sentimento secundário é a raiva, a agressividade, a vitimização. Então, se uma pessoa está num sentimento secundário, ela vive esse sentimento voltada sempre para fora. Ela não está em contato com um sentimento mais primário, mais básico, mais original. Então, a pessoa que chega a você com um sentimento secundário, ela imediatamente, ao expressar esse sentimento de forma dramática ou de forma secundária, ela está pondo essa responsabilidade de uma ação, não nela, mas sim, no caso, no terapeuta ou, no caso, na pessoa que a causou isso. Por isso, nós, diante de um sentimento secundário, nós ficamos o terapeuta, ou quando você está numa relação e que essa pessoa apresenta esse sentimento secundário, isso imediatamente causa um incômodo a gente, porque é como se o outro jogasse para cima de mim como terapeuta, ou, no caso, no conflito, a responsabilidade em cima do outro. Portanto, nós não ajudamos uma pessoa quando nós trabalhamos ela no sentimento secundário. O que a gente sabe é que quando uma pessoa está no sentimento secundário, no fundo, ou em última instância, ela está fazendo isso para evitar entrar em contato com o sentimento primário. Então, nós ajudamos quando nós ajudamos essa pessoa, nós ajudamos
desculpa, essa pessoa quando nós, de alguma forma, ajudamos ela a se conectar com o sentimento primário. Porque, ao viver esse sentimento primário, ela vai para dentro dela. Ela deixa de pôr isso para fora. E, junto com isso, vem a força e o movimento necessário para ela sair daquela situação. Não sei se eu consegui clarear mais. Ele chama de sentimentos secundários sentimentos dramáticos. Exatamente. A confusão foi essa, Renato. Muito obrigada. Nada, por favor. Obrigado a você pela pergunta. Alice, tem mais alguma pergunta? Adriana e a Diksha. Adriana, se você tiver com o microfone, mas eu acho que não aparece seu microfone. Eu vou ler o que ela escreveu. Renato, ao final do trecho lido, Bert fala que uma sessão de constelação é suficiente e o que podemos fazer outra 1 ou 2 anos após, não mais que isso. Esse é o pensamento dele atual ou algo mudou? E para você, Renato, como é essa questão do número de constelações sobre o mesmo tema e o espaço de tempo entre elas? Eu concordo com o Bert plenamente. Eu não constelo basicamente o mesmo tema. Não constelo. Se uma pessoa vem querendo constelar o mesmo tema, eu me nego a isso. Assim como eu não aceito, desde que eu perceba, que alguém venha fazer constelação comigo todo mês. Eu não aceito isso. Eu peço geralmente que as pessoas esperem alguns meses antes de voltar para fazer uma outra constelação, mesmo que seja normalmente de um outro tema. Então, a minha experiência acerca disso é a mesma que o Bert tem. Quando nós trabalhamos um tema, agora a gente deixa isso. A gente não fica voltando nesse mesmo tema, né? Querendo uma solução imediata ou querendo forçar uma solução, sendo que, na verdade, às vezes numa constelação, o que acontece ali é o início de uma solução, sendo que a solução às vezes demora anos. Posso dar exemplos. No caso de uma situação de aborto, né? Abortos provocados. Às vezes é possível que ocorra uma solução para isso, mas essa solução ela demora anos. Ela não demora meses, ela demora anos. Então, se uma pessoa vem e quer tratar isso novamente, eu me nego a tratar isso, porque isso não ajudaria em nada. Mas é um fato que, às vezes, uma pessoa faz uma constelação e daí, alguns meses, ela tem uma outra questão e isso pode ser visto dentro de uma constelação. Sim, mas desde que seja uma outra questão, não a mesma questão. Ela agradece. Imagina. Mais alguma pergunta, Alice? A Diksha. Pode falar, Diksha. Boa noite. Oi, Diksha, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bom. Em relação a sentimentos secundários e primários, vamos dizer, se um terapeuta está com o cliente e ele consegue que o cliente está apresentando sentimento secundário e ele consegue levar o cliente para o sentimento primário. Esse sentimento primário significa que o cliente vai reviver aquele sentimento primário da infância, ou é um sentimento que ele vai viver que está acontecendo agora, ou acontecendo agora pela segunda vez, ou sei lá. Entendi a sua pergunta. Na verdade, não existe 2 sentimentos, só existe um sentimento. Tá. Porque nós sentimos isso sempre no mesmo lugar e da mesma forma. Então, quando no presente alguém me rejeita, a rejeição que eu sinto não é uma rejeição de hoje ou de antigamente. Eu vivo a dor da rejeição. Entendi. Então, em últimas palavras, nas minhas relações do dia a dia, são tocadas dores infantis. Com a diferença que, quando eu as vivi pela primeira vez, eu não tinha condição de lidar com elas, porque eu era uma criança, não tinha neurologicamente, emocionalmente
condição de lidar com a dimensão que aquilo representava para mim. E agora, como adulto, eu tenho condição de lidar com isso. Porém, o medo de viver isso é o medo infantil, que naquela época me gerou uma sensação de quase morte. Por isso, nós evitamos viver o sentimento primário. E por isso que nós, como adulto, estimulamos a pessoa a viver esse sentimento primário. Porque agora, como adulto, ela vai se conectar com um sentimento infantil. Porém, agora, como adulto, ela pode viver isso de uma outra forma. E se sobrepõe àquela imagem infantil de uma ameaça de morte, agora nada além de uma dor que ela não possa suportar ou até mesmo lidar de forma diferente. Okay. Então, todos os sentimentos, nós não temos como sentir rejeição em vários locais. É sempre o mesmo local. Assim como a dor, assim como a tristeza, assim como a frustração, assim como a impotência. Não importa. Todos os sentimentos primários, eles são vividos internamente do mesmo jeito. Mas a questão é que nós fugimos disso na vida adulta. Sim, nós fugimos por causa do medo da morte que a criança vivenciou quando experimentou isso lá na primeira infância. Exatamente. Ok. Obrigado pela pergunta, Dixie. Mais alguma pergunta, Alice? Não, não tem mais. Bom, então, Valéria, podemos continuar a leitura. A seriedade. A seriedade. Também não podemos utilizar as constelações familiares no sentido de trabalhar um assunto do início ao fim, ou seja, fazendo uma constelação após a outra para trabalhar um assunto do início ao fim. Ou por curiosidade, no sentido de querer ver o que há numa determinada família. Sem um problema que urge, não podemos fazer uma constelação. A constelação familiar é mais adequada em situações em que se trata de vida ou morte. Então, toda a seriedade está presente. Depois nos recolhemos e entregamos o resto a uma força maior. O limite máximo. Como ajudante, frequentemente vou até o limite máximo com o cliente. Confronto a pessoa com os extremos. Não amenizo a situação de forma alguma. Assim, ela tem plena consciência das consequências. Apenas quando tiver plena consciência dessas consequências, talvez exista uma solução mais amena. Essa solução, porém, surge apenas no momento em que olhamos diretamente para a seriedade da situação. Isso demanda muita coragem e confiança do ajudante. Mesmo que para alguns isso possa parecer cruel ou demasiadamente direto, trata-se de uma realização humilde que permite a realidade ser o que é e que concorda com a realidade como ela é. O respeito. O ajudante somente pode ajudar enquanto mantém o controle. Exigir que o cliente o respeite faz parte desse controle. Isso significa que o cliente também respeita o que o ajudante decide. Caso contrário, o cliente decide o que o ajudante deve fazer. Se o ajudante fizer o que o cliente quer, qual é o resultado? O cliente permanece como é. Apenas quando os jogos do cliente terminam e não vale mais a pena, é possível ajudá-lo. O centramento. Antes de ajudar, temos que nos centrar. Vou fazer um exercício com vocês. Imagine uma pessoa que querem ajudar e estabeleça uma determinada distância entre vocês. Uma boa distância. Faça um círculo à sua volta que corresponda a um lugar seguro no qual ninguém do exterior pode entrar e onde vocês permanecem protegidos. Depois olhem para essa pessoa e por detrás dela veja os seus pais. Faça uma reverência diante deles e internamente diga-lhes: aqui eu sou o pequeno e vocês são os grandes. Depois vocês veem os seus avós e outras pessoas importantes por detrás dela. E, ao lado da pessoa, vocês veem a sua culpa. Fazem uma reverência diante
sua culpa e dizem a ela: aqui eu sou o pequeno. Assim vocês aguardam, sem intenção e sem culpa. Esperam pelo momento apropriado e talvez recebam alguma indicação sobre o que podem fazer, onde devem se recolher, onde devem interferir, talvez com força, ou se devem permanecer em silêncio. A outra dimensão. Esse trabalho nos conduz a dimensões que antes não percebíamos. Também para mim, revela sempre algo novo. Esta forma de trabalho diferencia-se em vários sentidos de outros procedimentos usuais. Normalmente traçamos um plano, um objetivo que desejamos alcançar. Em seguida, escolhemos o caminho que nos conduz até o mesmo. Na medicina e frequentemente também na psicoterapia, elabora-se muitas vezes, em um primeiro momento, um diagnóstico. O tratamento resulta do diagnóstico. O caminho pelo qual se opta baseia-se assim em experiências anteriores. Aqui nesse trabalho não existe definições nem diagnósticos. Também não há um objetivo a ser alcançado. O próximo passo, ainda desconhecido para nós, vem a partir do centramento. Um passo às escuras e, novamente, um próximo passo às escuras. Para onde ele nos conduz, não sabemos. No final, quando olhamos para trás, percebemos qual foi o caminho e para onde nos conduziu. Sendo assim, esse tipo de trabalho exige total confiança em relação a algo desconhecido que nos conduz quando confiamos nele. A humildade. Isso exige, de certo modo, uma transformação da ideia sobre o fazer. A ideia que posso alcançar algo a partir de minhas habilidades, para uma atitude em direção ao recolhimento e da espera por algo que nos conduz a partir de dentro. Por isso, esse caminho é marcado pela humildade. O ajudante não se permite ser seduzido pelas queixas de um cliente, pela sua dor ou seu desejo pessoal de ajudá-lo, ou então pela ideia de que pode fazê-lo. Quando ajudo, permaneço em sintonia com o destino do cliente. Minha designação não é modificá-lo. Apenas quando sua alma emite um sinal que me dá o direito de ajudá-lo e para tal me habilita, entro nesse movimento que me é oferecido. Pena. Pena é o que há de mais perigoso. Isso é perigoso quando não suporto a dor do outro e quero ajudá-lo por esta razão. Neste momento, interfiro na sua alma. Nesse momento, torno-me fraco e necessitado. Quando, no entanto, suporto a sua dor com respeito, dedico-me a ele a partir de outra dimensão. Essa dimensão, ao contrário da pena, é uma dimensão de força. O movimento interrompido. Em muitas famílias, a criança é separada precocemente da mãe, quando, por exemplo, precisa ir ao hospital e a mãe não pode visitá-la. Às vezes também ocorre uma separação imediatamente após o nascimento, quando, por exemplo, uma criança nasce prematura e precisa ficar na incubadora. No caso da cesariana, ocorre igualmente uma separação precoce. A criança sente a separação como uma grande dor. Ela se modifica após este evento, pois a dor se transforma em raiva ou desespero. Quando a mãe retorna, a criança afasta a mãe de si, pois se lembra da dor que sentiu. Assim, a mãe talvez acredite ter falhado de algum modo e igualmente se retrai. Desta forma, os dois permanecem separados. Tal fato pode ter influências ao longo da vida. Quando ocorreu um movimento interrompido precoce, principalmente em relação à mãe, por vezes também em relação ao pai, mais tarde a criança não se aproxima mais de outras pessoas. Sente medo da proximidade. Sempre que se aproxima de alguém, lembra-se da dor passada e interrompe o movimento de aproximação. Se mais tarde essa criança, como adulta, desejar aproximar-se de alguém, recordará antes e realmente chegar a ela a situação antiga. Nesse sentido, andará em círculos, retrai-se, dá um passo para o lado, afasta-se, volta para o ponto de partida, sem realmente ir adiante ou se aproximar.
Qual é a solução nesse caso? Retornamos para a situação onde o movimento foi interrompido precocemente e o concluímos. Para isso, o terapeuta precisa representar a mãe, isto é, a mãe daquela época. Ele não larga a criança. Quando ela deseja afastar-se, ele assegura até que ela se acalme. Desta forma, o movimento interrompido alcança o seu objetivo. Desprender-se dos mortos. Muitos de nossos problemas e dos problemas de nossos clientes têm a ver com os mortos. Os mortos nos influenciam e talvez nós também os influenciemos. Quando algo em relação aos mortos de nossa família ainda se encontra sem solução, isso acaba atuando de modo perturbador no presente. Nesse sentido, encontramos-nos presos ao passado, ao invés de olharmos para o futuro. De que forma nos encontramos ligados aos mortos? Encontramos-nos ligados a eles à medida que nos lembramos deles. Muitas vezes, lembramos-nos de forma amorosa. Sentimos sua falta, sentimos saudades, estamos ligados a eles com amor. Estamos de luto. Como os mortos se sentem quando agimos deste modo? Sentem-se melhor? O que fazemos quando nos lembramos deles deste modo? Nós os seguramos. O que é adequado nesse caso? Quando a morte deles é recente, a dor e o luto são adequados. Ajudam a nos separar dos mortos. Talvez isso também ajude os mortos. Desse modo, se libertam de nós. Como o luto em relação aos mortos tem mais êxito? Quando agradecemos aos mesmos. Quando olhamos para as coisas boas que deles recebemos e dizemos: eu sou grato. Eu conservo o que você me deu e em sua memória farei algo de bom com isso. De repente os mortos podem libertar-se, pois aquilo que nos deram continua atuando, isto é, realizar o seu objetivo. Esta é uma forma. Porém, muitos ainda estão zangados com os mortos, ressentem-se com eles. Muitos clientes que nos procuram ressentem-se de seus pais, embora talvez já estejam mortos há muito tempo. Dessa forma, os vivos continuam ligados aos mortos e talvez os próprios mortos também não estejam em paz, pois nós os seguramos através de nossas expectativas e exigências. Qual é a solução neste caso? É quando lhe dizemos: não importa o que tenha acontecido, foi precioso para mim. É verdade. Aquilo que foi, independente do que foi, torna-se uma força a nosso favor à medida que concordamos. Torna-se um peso apenas quando o rejeitamos. Então, quando existem mortos com os quais estamos zangados por esperarmos algo deles, dizemos-lhes: eu sou grato. Neste momento, aquilo que foi, seja lá o que tenha sido, transforma-se em um tesouro valioso. Existem mortos em relação aos quais sentimos culpa, pois fomos injustos com eles. Nós os prejudicamos. Deste modo, permanecemos ligados a eles e eles a nós, pois ainda exigem algo de nós. Naturalmente, isso é apenas uma imagem. Se é realmente assim, nós não sabemos. Para nós, no entanto, tem um bom efeito quando refazemos a nossa ligação de modo amoroso com os mortos contra os quais cometemos injustiça, dizendo-lhes, por exemplo: sinto muito e caso exista algo que possa fazer, eu o farei. Podemos, por exemplo, fazer algo de bom em relação aos seus filhos. Quando concordamos com isso e nos decidimos nesse sentido, podemos deixar esses mortos e eles farão o mesmo em relação a nós. Mas, algumas vezes, sentimos que cometemos tamanha injustiça em relação a eles que causamos danos irreparáveis. Talvez até nos sintamos culpados em relação à sua morte. Como lidamos com isso? Se lhe dissermos: sei o quanto a culpa me pesa, mas mesmo assim fico com ela. Não farei nenhuma tentativa de me desvencilhar da mesma, como, por exemplo, através da expiação. Por ficar com ela, possuo uma força especial. Farei algo bom através dessa força em sua memória. Assim, esses mortos podem ficar em paz conosco.
Pode nos deixar sem novas exigências e nós os deixamos em paz. O que isso significa em relação ao ato da ajuda? Como ajudantes, incluímos esses mortos no nosso campo de visão. Quer dizer, olhamos para além do cliente e para além dos membros vivos de sua família, em direção aos seus mortos. Nós os respeitamos, consideramos aquilo que ainda desejam e o transmitimos para o cliente. Nós os ajudamos para que possa estar em paz com os mortos e, deste modo, livres para viver sua vida. Independente do que aprendemos durante a nossa formação como ajudantes ou psicoterapeutas, isso não terá êxito diante desta tarefa. Aqui a demanda é outra. Porém, se nos introduzirmos nisso, nos sentiremos profundos e amplos de um modo especial, adquirindo força. Ok, Valéria, vamos fazer mais uma pequena pausa. Ver se existem comentários ou perguntas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Olá. Primeiro, eu queria elogiar essa voz. Que voz linda da Valéria, tá? Parabéns para ela. Gente, eu queria ouvir essa voz o dia inteiro do meu lado. Maravilhoso. Agora eu vou te falar do movimento interrompido. Ele fala aqui que na cesariana também deixa de ser um movimento interrompido. A criança vai, às vezes, para a incubadeira, também pode ser, mesmo que fique algumas horas, é um movimento interrompido, né? E para olhar para isso, na constelação, como é que o Bert fala disso? Como ele diz, nós temos que voltar a esse momento, né? Como que nós fazemos isso? Como que o Bert trabalha isso? E eu aprendi a fazer isso também com ele. A gente pega um representante para a mãe e coloca ali numa posição onde essa pessoa fica plenamente disponível, mas ao mesmo tempo não é para ela fazer movimentos. Isso não é constelação. Isso é trabalhar no movimento interrompido, não é constelação. Então essa pessoa ela fica lá numa posição e nós colocamos, nesse caso, tem que ser o próprio cliente que tem que vivenciar isso. Isso não pode ser através de representante. É o próprio cliente que deve vivenciar isso. Então, nós colocamos o próprio cliente diante de um representante da sua mãe e colocamos esse cliente a uma boa distância, alguns metros de distância. E, é claro, agora cabe a essa pessoa fazer esse movimento em direção à mãe. E cada passo tem que ser dado muito lentamente e tem que ser acompanhado de uma respiração profunda e de olhos abertos. Então, nesse trajeto, da onde ele está até esse encontro com a mãe, ele vai vivenciar todos aqueles sentimentos difíceis que geraram nele esse movimento de amor interrompido, que nada mais é do que uma desistência desses pais ou uma raiva por se sentirem abandonados ou rejeitados diante da primeira infância ou infância precoce. Esses movimentos de amor interrompido, eles acontecem sempre na primeira infância, ou seja, até 6, no máximo 7 anos de idade. Depois dessa idade, as crianças já adquirem uma capacidade ou uma condição de lidar ou de entender determinadas situações. Então, esse movimento, o terapeuta, no caso, o ajudador, ele vai apoiar esse movimento desse cliente, passo a passo, estimulando ele na respiração e na manutenção dos olhos abertos, ou às vezes até pedir para ele expressar determinados movimentos, os sentimentos que possam surgir durante todo esse trajeto. E no final dessa caminhada, então agora esse cliente, essa pessoa tem a possibilidade de retomar esse encontro, só que agora de forma bem-sucedida.
e aí ele pode novamente se entregar a esse que, no caso, foi interrompido naquela situação lá precocemente. E quando ocorre plenamente essa entrega, e isso às vezes acontece, a pessoa sai dali, ela é outra pessoa. Porque agora, internamente, ela não tem mais aquela imagem interna de ressentimento ou de desconfiança. Porque essa imagem interna foi agora substituída por uma nova imagem, onde, apesar da dor, ela conclui esse movimento e termina esse movimento numa situação de reencontro, de reconciliação. Porém, às vezes, ao fazer esses movimentos, ocorre uma parte só dessa reconciliação. E nós podemos ver isso claramente quando isso acontece. Então, às vezes, você percebe que teve uma pequena reconciliação, mas essa reconciliação não é plena nesse movimento. Então, é um fato que, às vezes, nesse processo de reconciliação, essa reconciliação não é possível. Ou, pelo menos, nessa situação não é possível, ou nesse momento não é possível. Mas, então, isso é uma forma de trabalhar esse movimento interrompido, que, na verdade, não é constelação. O representante da mãe não fica livre fazendo movimentos, e nem mesmo o próprio cliente ele é livre para sair. Não, eu estimulo ele na mesma direção. Certo? Imagina. Nada. A Silvia, Renato, perguntou que tipo de respiração é essa que você se referiu, de respiração lenta? Sim, é uma respiração mais profunda do que o normal, aonde a pessoa inspira e expira pela boca. Então, é uma respiração mais ou menos assim. É uma respiração mais rápida e mais profunda do que o habitual. Por que essa respiração? Esse tipo de respiração, ela permite que nós acessemos esses sentimentos primários de uma forma mais rápida e eficiente. Por quê? Porque quando nós estamos diante de vivenciar um sentimento muito difícil, automaticamente a primeira coisa que nós utilizamos para evitar entrar em contato com esses sentimentos é alterar a nossa respiração. E aí a gente faz uma respiração exatamente contrária. Qual? Que é uma respiração curta e superficial. E essa é a forma que nós temos de não sentir algo. Então, essa respiração ela é profunda, contínua e pela boca. Porque essa respiração permite acessar os sentimentos de forma mais eficiente e mais rápida. Ok? Mais alguma pergunta? Sim, da Marisa. E quando a mãe tem esse sentimento em relação ao filho, e este ainda é muito pequeno, por exemplo, com 3 anos de idade, esse sentimento é qual, Marisa? De que o filho tem esse movimento interrompido. Acho que é isso. Ótima pergunta. Então, quando uma mãe sente que esse filho tem esse sentimento já, ou seja, que esse filho já perdeu essa conexão, ou que essa mãe perdeu essa conexão com o filho, então tem algo que essa mãe pode fazer, né? E o que essa mãe pode fazer? No momento em que essa criança ela começa a fazer esse movimento de rejeitar a mãe, né, onde a mãe tenta pegar ele no colo e que ele está chorando e está agressivo a criança e está se debatendo. Então, nesse momento, o que a mãe pode fazer é o seguinte: ela deve segurar esse filho com força no colo e ela não pode deixar ele sair dessa posição. Ou seja, essa mãe agarra ele muito forte, essa criança vai chorar, ela vai gritar, ela vai se debater, e essa mãe deve manter ele segurado muito fortemente, até
que ele se acalme e durma no colo da mãe. E aí sim, ela restabeleceu essa conexão. Mas essa mãe vai ter que ser forte e não vai poder ter dó da criança. Ela vai ter que forçar a criança a aceitar novamente esse reencontro. Então a criança vai chorar, vai espernear, vai gritar e ela vai apertar a criança e não vai soltar. Até que essa criança vai desistir de lutar contra isso. Ela vai vivenciar essa dor primária no colo da mãe e normalmente depois ela vai adormecer nesse colo. Isso significa que ela resgatou essa confiança, essa reconexão. Então, sim, os pais podem fazer isso quando eles percebem logo cedo que a criança já tem esse problema. Essa é a dica. E fala alguma coisa para a criança, Renato? Não, não precisa dizer nada. Só segura, só segura. Com a confiança de que você sabe o que você está fazendo e com a força que vai ser necessária para a criança perceber que ela está agora diante de algo que vai além daquilo que ela pode lutar contra. Então esse pai vai ter que abraçar, essa mãe vai ter que abraçar fortemente a criança e suportar os gritos, os choros. E quando essa criança perceber que essa força que a segura é maior do que aquilo que ela resiste, é aí que é a conexão. Porque aí ela vai ter um choro muito profundo e aí ela vai relaxar, se entregar novamente. Vai voltar a confiar que existe algo que pode protegê-la ou que está disposto a isso. Ai, que lindo. Ai, lindo mesmo. A Silvia pergunta se a percepção dos pais é mais tarde, numa fase da adolescência, por exemplo. Bom, eles poderiam fazer o mesmo. O duro é ter a força necessária para segurar esse. Mas a dica seria a mesma, certo? A dica seria a mesma. O problema é que quando os filhos já estão na adolescência, eu não vou, na maioria das vezes, você não vai ter força o suficiente para segurá-lo. Mas se os pai e a mãe estão juntos e conseguem fazer isso, algo pode também acontecer aí. Mas o que essa pessoa, esse adolescente vai vivenciar é algo muito forte, muito intenso. Mas como ele tem força física, ele vai tentar de qualquer forma sair desse abraço, sair desse contato físico, porque isso é altamente assustador para ele e porque ele de fato não confia mais nesses pais, na proteção ou na segurança que esses pais possam representar. Então aí o problema é a força física para suportar essa luta que normalmente eles vão estabelecer. A Eliane tem uma pergunta. Você está com o microfone, Eliane? Pode falar. Renato, você poderia falar um pouco sobre essa questão da culpa e da expiação? Porque ele diz aqui que no caso de uma pessoa ter causado danos irreparáveis, uma forma de lidar com isso seria dizer, né, a pessoa que foi, no caso aí, vítima, né, entre aspas, sei o quanto a culpa me pesa, mas mesmo assim fico com ela. Não farei nenhuma tentativa de me desvencilhar da mesma, como, por exemplo, através da expiação. Eu achei que ficar com a culpa era uma coisa ruim, que, na verdade, não você paralisava, né? Eu não entendi essa colocação aqui, que me confundiu um pouco quanto à culpa e expiação. Tá, vamos lá. Quando eu assumo, acontece algo irreparável, algo muito grave, e eu tomo essa culpa plenamente, isso liberta o outro e também me dá força para viver aquilo.
eu começo, através disso, um resgate de uma coisa que a gente chamaria de dignidade, né? Porém, se quando eu me faço algo irreparável, eu agora vou num movimento de expiação, o que significa expiação? Eu sofrer para tentar amenizar o meu sentimento de culpa. Então, na expiação, o meu sofrimento aprisiona a outra parte. Por quê? Porque o meu sofrimento não traz necessariamente um alívio para o outro, mas aprisiona o outro àquilo que eu fiz. E mais do que isso, o meu sofrimento, em última instância, é uma tentativa de me livrar da responsabilidade daquilo que eu fiz. Tipo assim, eu vou pagar por algo e aí eu estou livre. Então, a pessoa que opta pela expiação, em última instância, ela está querendo se livrar da responsabilidade daquilo que ela fez. E mais do que isso, ela aprisiona a outra parte nisso. Totalmente diferente daquela pessoa que assume algo e, por exemplo, em situações de aborto ou situações graves, que a pessoa diz: eu tomo total responsabilidade sobre o que eu fiz, isso me tem um custo muito alto, mas esse custo está certo para mim, esse peso está certo para mim. Então, quando ele faz isso, ele liberta a outra parte e ele não tenta se livrar disso através do sofrimento ou através da penitência, que também não resolve nada. Então, não sei se agora eu consigo diferenciar entre tomar plenamente responsabilidade e sofrer para tentar sair da culpa. Ok, entendido. Obrigada. Muito bom. Imagina, obrigado a você da pergunta, Marisa. Muito importante essa diferenciação. Renato, eu fui uma vez representante de um homem que havia falecido jovem e deixado uma família. E falecido por... eu não me lembro exatamente a causa, mas ele faleceu por ter uma vida boêmia, não sei se foi por conta do álcool, de droga, eu não me lembro exatamente. Eu sei que ele viveu uma vida, fez uma escolha. Eu não quero interpretar o que aconteceu, estou tentando não interpretar o que aconteceu, mas ele morreu, faleceu cedo e deixou uma família. E eu me lembro claramente dessa sensação como representante de assumir a responsabilidade disso, o peso disso, e da dignidade que era isso, dele olhar para a vida que ele teve e falar: eu tomo, essa conta é minha, assim. A sensação que eu, como representante, tinha é de alguém que pagava uma conta, de ter morrido, a família dele de alguma forma sofria por ele ter partido cedo, e ele segurou essa conta para ele, assim. E ao contrário do que eu imaginaria, é mesmo uma sensação de liberdade, assim, esse peso da culpa, da responsabilidade, da conta paga. Sim, porque ao assumir isso, eu não preciso que o outro me perdoa, eu não espero isso do outro, e com isso, o outro não se sente na posição de ter que me perdoar, e nem eu sinto que o outro precisa me perdoar. Com isso, eu liberto o outro, e com isso eu também ganho uma certa liberdade. Mas o mais importante não é essa liberdade que eu ganho, e sim a força que eu ganho ao assumir isso plenamente. Então, ao assumir isso plenamente, eu resgato uma certa dignidade comigo mesmo, né? E por isso eu posso libertar o outro. Porque eu não espero do outro um perdão e porque eu não acho e não ponho no outro a solução da situação. Então, se eu vou para a expiação e sofrimento, em última instância, eu estou esperando que o outro, através do meu sofrimento, me perdoe, ou que eu possa me livrar daquilo. Então, o efeito
é aprisionante, porque embora eu estou pagando e olhando para o outro para ver qual é a medida que o outro vai me liberar daquilo que eu fiz. Então eu aprisiono o outro com a minha expectativa e eu também perco força ao viver isso. Por quê? Porque no fundo eu estou querendo me livrar de algo. Então isso aprisiona as pessoas nessa relação. Sim. Que lindo. Sim. É como se a gente assumisse as consequências mesmo de verdade das escolhas, né? Não só de verdade, plenamente. Plenamente, né? Lindo, lindo. Gratidão. Bom, mais alguma pergunta ou algum comentário? Parece que não. Alice. Renata. Oi? Quem está falando? A Marília pergunta, mas a Cleusa está mostrando uma imagem celebrando os 92 anos do Bert Hellinger. Sim, foi esse fim de semana. Né? Boa lembrança, Cleusa. Verdade. Se você quiser falar alguma coisa, Cleusa, pode abrir seu microfone. Foi muito lindo estar lá no México, celebrando os 92 anos. A organização do evento foi perfeita, o Bert ficou disponível durante todo o evento, foi muito lindo. Que lindo. Eu vi várias fotos, fiquei morrendo de vontade de estar lá. Olha, que legal, que legal. Obrigada, Cleusa, por compartilhar com a gente. Bem lembrado. Marilice, diga, pode falar. Já passou o tempo, eu vou só colocar o que eu queria, porque eu acho que vai ser um pouco longo. E se o Renato quiser deixar para 30 de janeiro de 2018, não tem problema. O que ele fala aqui, na humildade, da postura do constelador, pelo que eu entendi. E eu fiquei atenta, porque eu sinto uma semelhança. Eu acho assim, a postura da pessoa que está representando, eu queria saber se tem uma semelhança com... Desculpa, falhou, eu não estou ouvindo. A postura do representante parou aí, eu não ouvi o resto. E travou, eu acho que a conexão dela caiu. Não, Maria. Tá. Travou. O representante a gente ouviu. Tá. Existe alguma semelhança entre a postura do representante e a postura do constelador nessa entrega? Sim, deveria ser da mesma forma. O representante, ele não pode estar ali com o objetivo de ajudar ou buscar soluções. Ele deveria ser fiel e expressar aquilo que se revela a ele como representante, sem ter medo de impressionar, sem querer amenizar e sem também querer aumentar ou dramatizar aquilo que ele vivencia. Então, o representante, ele deveria assumir esse papel da mesma forma que o condutor o faz. A única diferença que existe é que o representante, ele representa uma pessoa dentro daquele movimento complexo. Então, ele não tem a visão do todo. O constelador, ele está conectado com o todo, ele tem a imagem total. E daí é que vem, normalmente, a solução. Então, muitas vezes a gente pede para um representante fazer ou dizer algo, e ele, porque está totalmente tomado por ser um bom representante, às vezes ele não quer fazer isso. Ele se nega a fazer isso. Então, às vezes precisamos lembrar ele que ele ali, ele está a serviço de algo, que não se trata de uma opinião pessoal ou mesmo de uma necessidade pessoal.
Então, sim, existe essa correlação e o representante ele deveria ser fiel a isso. Ter coragem de dizer, expressar ou fazer os movimentos precisos, sem diminuir e sem aumentar, de forma exata. Porque aqui ele fala, Renato, permanecer em sintonia com o destino do cliente. Quando ajudo, permaneço em sintonia com o destino do cliente. Eu achei essa frase bem profunda. É exatamente isso. Quando a ajuda, ela não vem do terapeuta, a ajuda vem do sistema. Então, o que eu faço? O condutor, o ajudador, ele se curva diante do cliente internamente, dos pais do cliente, da família do cliente, ele se curva diante daquele sistema, daquela alma, e ele se coloca como pequeno diante disso. E aguarda. É isso que nós fazemos quando os representantes começam os movimentos. Nós aguardamos. E por estarmos humildes, por aguardarmos, por não sabermos o que se trata, o que vai acontecer, muitas vezes o sistema presenteia o ajudador, mostrando a ele qual é o próximo passo. E aí, subitamente, ele sabe o que fazer. Mas ele sabe porque, de alguma forma, o sistema levou a ele, trouxe a ele essa informação. Então, agora ele age. Então, essa ação do ajudador ou do terapeuta não é uma coisa pessoal dele, e sim algo que vem a ele, que chega a ele em função do sistema, em função da atitude dele de estar de acordo com tudo aquilo. Então, é como se o sistema se abre e mostra, dá dica ao condutor. E aí o condutor age. Mas essa condução, na hora que o condutor age, ele não o faz, ou não deveria fazer, acreditando que é ele que está fazendo isso. Não, ele está a serviço disso. Usando uma boa analogia, seria assim: o condutor é a fonte e a ação é a água que jorra, se manifesta através da fonte. Então, assim, a gente não deve, o condutor ou o ajudador, ter a ilusão de que é ele que resolve. Não, ele não resolve nada. Ele ali é algo que conduz a algo que se manifesta naquela alma, naquele sistema. Então, por isso, essa ajuda ela é totalmente humilde. Por quê? Porque ali eu me coloco a serviço de algo como ajudador. E não eu faço porque eu sou bom, ou porque eu porque eu sei, ou porque eu acho que é daquele jeito. Não tem a ver com isso. Ok, Marilis? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, Renato, muito obrigada. Tá bom. Obrigado a você da pergunta. Bom, acho que nós vamos ficar por aqui, né, Alice? Tem mais alguma coisa? Sim. Renata, na sua edição foi até qual página? Na minha edição, eu marquei aqui, foi até a página 136. Tá. Bom, não tem mais perguntas, né, Alice? Não. Bom, então eu gostaria de começar finalizando, agradecendo a Valéria pela linda leitura. Gostaria de agradecer a todos pelas perguntas, pelos comentários, sempre maravilhoso. E gostaria de agradecer a todos por esse ano, que foi muito lindo estar aqui com vocês. Seja as pessoas que estão perguntando, compartilhando, enfim, é uma delícia esses encontros. Gostaria de agradecer você, Alice, sempre aí firme, trazendo essa segurança, ao Geraldo, que hoje também ajudou a fazer todo o processo de gravação, a todos que fizeram a leitura durante esse ano e perguntaram, ao Hamilton, né, que criou o grupo. Então, e gostaria de desejar a todos umas ótimas festas, bom descanso para todos que têm a possibilidade de descansar nessa época do ano e bom trabalho para aqueles que vão trabalhar também. Então, a gente se vê novamente
como a Alice disse, no final de janeiro, no dia 30 ou 31. Então, devolvo a palavra a você, Alice, e muito obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer por fazer parte desse movimento. Iniciaremos nosso 3º ano juntos. Nós começamos isso em 2015. Foi 2016. No meio de 2016, passamos o ano juntos todas as terças-feiras por aqui e começaremos nosso 3º ano. Para mim é um prazer fazer parte, eu continuo à disposição. Um beijo para todo mundo, até o ano que vem, boas festas. A gente volta dia 30 de janeiro, terça-feira. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.